Por séculos, a Irlanda foi sempre um dos países mais pobres da Europa. Mas então, algo aconteceu e a economia irlandesa explodiu. E hoje a Irlanda é uma das nações mais ricas do mundo. Mais rica do que países como Suíça, Catar ou Kuwait, de acordo com todas as contas. A Irlanda está se saindo incrivelmente bem, exceto que nem todos na Irlanda parecem concordar. Na verdade, 70% dos jovens estão considerando deixar o país, principalmente por causa da situação econômica. Mas como isso é possível? Por que os cidadãos de um dos países mais ricos estão tão infelizes com a economia? Bem, nem tudo sobre o sucesso econômico da Irlanda é como parece. A realidade é muito menos bonita do que parece do lado de fora. E, uma vez que você cava abaixo da superfície, a história de sucesso irlandesa começa a desmoronar rapidamente. Este é o lado sombrio do milagre econômico da Irlanda. Mas a Irlanda não é o único país que passou por momentos difíceis. Mesmo as pessoas nas economias mais desenvolvidas foram duramente atingidas. Mas em momentos como esses, investidores inteligentes não estão escondendo seu dinheiro em contas de poupança, e pessoas ricas estão investindo centenas de milhões em ativos que têm o potencial de continuar subindo mesmo quando as ações caem. Mas para entender primeiro um pouco do contexto de como chegamos até aqui. Basicamente, durante a maior parte de sua história, a Irlanda tinha exatamente a reputação oposta à que tem hoje, tanto como parte do Reino Unido, quanto depois de se tornar independente. Era um país pobre, com uma economia majoritariamente agrícola e subdesenvolvida, dependente do comércio com o Reino Unido e com uma forte tradição de pessoas tentando escapar da pobreza deixando o país, o que também não estava ajudando a economia. E não melhorou muito com o tempo. No final dos anos 1980, a Irlanda ainda era um dos países mais pobres da Europa Ocidental. Mas então, finalmente, encontrou seu segredo. Naquela época, a Irlanda era membro da União Europeia, um bloco de países que compartilham um único mercado onde, como empresa, você pode vender para todos os Estados-membros, mas só precisa pagar impostos em um deles. A Irlanda fez uma aposta de que essa é a melhor maneira de transformar sua economia, tornar-se um hub onde todas as empresas estrangeiras que vêm fazer negócios na União Europeia terão sua residência oficial, permitindo que a Irlanda arrecade uma pequena porcentagem de seus lucros europeus. Para fazer isso, ela introduziu uma combinação de baixos impostos e subsídios econômicos e logo após a aposta começou a valer a pena. Grandes empresas dos Estados Unidos como Dell, Microsoft e outras começaram a escolher a Irlanda como sua residência oficial na Europa, não porque seria um mercado importante, mas porque economizavam muito dinheiro em impostos. E os impostos que a Irlanda conseguia coletar impulsionaram um boom que a economia irlandesa nunca havia visto antes. Nas décadas de 1990 e 2000, ela crescia tão rápido quanto economias como Singapura ou Coreia do Sul, e ficou conhecida como o Tigre Celta. Em 2008, a Irlanda foi duramente atingida pela crise econômica global e a resposta irlandesa foi insistir nessa estratégia. Baixos impostos tornaram-se quase impostos zero e a Irlanda basicamente se tornou um paraíso fiscal global. Não era mais apenas uma questão europeia. As condições eram tão boas que muitas empresas dos Estados Unidos começaram a taxar seus lucros globais inteiros na Irlanda, onde pagavam quase nada, e a Irlanda ainda recebia uma pequena fatia de uma torta gigante. E ela emergiu da crise como uma fênix celta, crescendo mais rápido do que nunca e superando virtualmente todos. Ao contrário da maior parte de sua história, a população da Irlanda agora estava crescendo, já que as pessoas não estavam mais partindo,
Mas, em vez disso, muitos trabalhadores de tecnologia altamente remunerados estavam chegando para trabalhar nas grandes empresas de tecnologia. E a Irlanda desfrutou de sua reputação como o novo Vale do Silício europeu e um milagre econômico. Mas aqui vem o paradoxo. Se está indo tão bem, por que tantas pessoas querem sair? Bem, enquanto toda a história de sucesso irlandesa parece incrível na superfície, olhando mais de perto, ela começa a se desfazer rapidamente. Então, aqui está o que está acontecendo. No ano passado, uma pesquisa mostrou que 7 em cada 10 irlandeses entre 18 e 24 anos estão considerando deixar permanentemente o país porque não estão satisfeitos com a qualidade de vida. Um grande motivo é que, há alguns anos, a Irlanda está lidando com uma crise habitacional terrível. E embora ela não esteja sozinha nisso, a situação irlandesa é especialmente ruim. A Irlanda tem uma combinação particularmente ruim de políticas do governo que dificultam aos desenvolvedores construir qualquer tipo de habitação urbana densa e facilitam para qualquer pessoa se opor e impedir que ela seja construída. Como resultado, a Irlanda tem uma escassez crítica de moradias, o que naturalmente significa que a habitação é ou inacessível ou completamente inacessível para a maioria das pessoas. Um ano atrás, apenas 851 propriedades para aluguel estavam listadas em todo o país de 5,1 milhões de habitantes, resultando em cenas bizarras como essa, quando centenas de pessoas fizeram fila na rua em Dublin, tentando conseguir uma vista de um apartamento disponível para aluguel. Mas apesar do fato de a crise habitacional estar acontecendo há vários anos, e apesar de numerosos protestos e promessas, o governo realmente não foi capaz de fazer nada a respeito. Mas a habitação é apenas um exemplo de um problema mais amplo, e esse é o fato de que a Irlanda é, de muitas maneiras, um país surpreendentemente mal administrado, que está falhando em construir infraestrutura básica e gerenciar serviços públicos essenciais. Por anos, a Irlanda tem lutado para construir estradas e infraestrutura de energia, e seu sistema nacional de saúde está em crise perpétua, pois está constantemente superlotado, subfinanciado e seus médicos estão fugindo para outros países de língua inglesa. Claro, a Irlanda não é o único país que luta com essas questões, mas é um contraste muito surpreendente entre o histórico econômico da Irlanda e sua reputação brilhante e sua realidade no terreno. Então, como é que a Irlanda tem um registro tão fantástico no papel, mas a realidade não parece corresponder a isso? Bem, a explicação para esse paradoxo pode ser que a Irlanda, na verdade, não é tão rica assim, e todo o milagre irlandês não é realmente real. Então, vamos explicar. Obviamente, a Irlanda tem um PIB per capita extremamente alto, que é de longe o indicador mais comumente usado para medir o desempenho econômico de um país. Olhando apenas para esse número, realmente parece que a economia irlandesa está muito à frente de todos os outros, exceto que, se olharmos para diferentes estatísticas, as coisas começam a parecer meio estranhas rapidamente. Por exemplo, ela tem um salário médio bastante alto, mas não é nem de longe tão alto quanto deveria ser, considerando seu PIB. O salário médio irlandês é menor do que na maioria dos países escandinavos e semelhante ao salário médio em países como Holanda, Bélgica ou Áustria, exceto que o PIB per capita desses países é menos da metade do da Irlanda. E outras estatísticas mostram uma tendência semelhante. A renda disponível das famílias, que basicamente mede quanto dinheiro as pessoas realmente têm à disposição, coloca a Irlanda em 17º lugar, abaixo da média da União Europeia. Em outras palavras, há uma grande discrepância entre os dados que mostram quão rica é a Irlanda e quão ricas as pessoas realmente são. Mas por quê? Bem,
De acordo com uma teoria amplamente reconhecida por muitos economistas, embora ferozmente contestada pelo governo irlandês, a Irlanda não é nem de longe tão rica quanto parece no papel, e as estatísticas do PIB da Irlanda estão enormemente infladas, a ponto de não refletirem realmente a realidade. Isso porque o PIB da Irlanda é impulsionado principalmente por corporações globais transferindo seus lucros para a Irlanda, lucros que não foram feitos na Irlanda por empresas que não são irlandesas e que são retirados do país sem nunca entrar na economia irlandesa. Isso foi chamado de economia do duende, uma economia onde o PIB do país não diz absolutamente nada sobre o quão rico o país realmente é ou não é. E, na realidade, a Irlanda dificilmente poderia ser chamada de um país rico. Em vez disso, o resultado do modelo econômico específico da Irlanda poderia ser chamado de conto de duas Irlandas, uma rica e outra pobre. Embora pareça o contrário pelas estatísticas do PIB, o irlandês médio não trabalha como desenvolvedor de software para o Google. Essas empresas empregam apenas uma pequena fração da força de trabalho irlandesa, e, em vez disso, elas dependem de trabalhadores altamente qualificados que vieram para a Irlanda do exterior. Esses trabalhadores altamente remunerados ajudaram a inflar os preços, mas a maioria das pessoas trabalha na economia irlandesa doméstica, que não tem nada a ver com as grandes empresas de tecnologia e ganham muito menos dinheiro. Mas enquanto a Irlanda rica chama a atenção, a Irlanda pobre, que está em grande parte fora da vista, é o que realmente retrata a realidade diária da maioria das pessoas, e a contabilidade mágica também esconde muitos defeitos na economia irlandesa que seriam imediatamente visíveis de outra forma e que são bem preocupantes. Por exemplo, a Irlanda tem uma das maiores dívidas nacionais do mundo, mas porque a dívida nacional geralmente é relatada em relação ao PIB do país e porque a Irlanda tem um PIB insanamente alto, isso passa despercebido. Então, na superfície, parece que a Irlanda está gerenciando isso muito bem, mas coloque o PIB de lado e de repente você verá que não é bom mesmo. O economista Aaron Levinstein disse uma vez que as estatísticas são como biquínis, o que revelam é sugestivo, mas o que escondem é vital. E enquanto até agora a Irlanda foi capaz de esconder a verdadeira natureza de seu chamado milagre econômico, isso pode não durar muito mais. A luta contra os paraísos fiscais está aumentando, e seus dias de arrecadar impostos com as gigantes estrangeiras podem estar chegando ao fim em breve. E se isso acontecer, a realidade será revelada, e o que virá a seguir não será bonito.